Começando mais uma edição do Sport Center e a gente vai falar muito agora da partida do Flamengo contra o Altos, jogo lá em Volta Redonda, e o Flamengo venceu por 2-0, mas a torcida não está tão satisfeita assim como poderia estar depois de uma vitória por 2-0, classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Boa noite, Rodrigo Bueno. Boa noite, tá rubro-negra hoje, hein, Marcelo? Olá, né? Não sei se é de propósito, tá? Boa noite, André. Talvez não seja coincidência. Talvez, né? Dizem que coincidências não existem, né? Boa noite, fã de esporte. Vamos falar muito desta vitória contra o Altos, um jogo no primeiro tempo muito ruim. Aí realmente vai a se justificavam, tal. Especialmente para algumas figuras que a gente vai tratar aqui. Mas no segundo tempo, de uma forma até protocolar, né? Como normalmente são os pênaltis do Gabigol, são protocolares, né? O gol é quase que uma certeza. O Flamengo passou de fase como era esperado. Pois é, a gente já está mostrando os gols para vocês, fãs de esportes. O Gabigol abriu o placar nesse pênalti, 94%. No Pedro ou no Lázaro? Não. Pênalti, a falta que origina o pênalti é no Pedro, o pênalti é no Lázaro. Tá certo. E aí o João Gomes, eu acho que vai tentar bater a falta rapidamente e acontece o pênalti. E aí a gente vai ver o segundo gol do Vitor Hugo. Ele tinha entrado aos 28 minutos, o gol aos 40. E ele faz o gol e depois se emociona. Claro, né? Primeiro, um bonito cabeceio. A gente vai ver agora, ó. A bola parece que é alta demais para ele, né? Ele dá alguns passos para trás para tomar impulso. Então, em relação ao chamado gesto técnico, é um belo gol do Vitor Hugo. Na verdade, pouco importa. O primeiro gol dele com a camisa do Flamengo é emocionante e seria de qualquer forma. Mas quando a emoção passar, ele vai concordar comigo que ele marcou um belo gol, uma linda cabeçada. 2-0, um resultado merecido em relação ao que foi o jogo em especial no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, o Flamengo teve mais dificuldades do que deveria, mesmo com uma escalação mexida, mesmo com alguns jogadores que não costumam frequentar o time titular. A distância técnica de qualquer time que o grupo do Flamengo possa montar diante do Altos do Piauí é muito grande e não deveria demorar tanto a aparecer. Vitor Hugo, que hoje está completando 18 anos, então tá de parabéns duas vezes, hein, Rodrigo Bueno? Primeiro gol como profissional, né? De fato, não foi uma cabeçada das mais simples, das mais fáceis. Vamos lembrar, o cruzamento veio da esquerda do Rodinei. E eu meio que antecipando aqui já, né? O Rodinei foi muito perseguido mais uma vez, né? Eu fiquei convencido. Nem um pouco. Eu fiquei em dúvida também em relação ao pênalti do Lázaro mesmo. Do Pedro, eu tive muita certeza de que não foi, de que não aconteceu o pênalti. Mas daqui a pouquinho a gente fala com mais precisão sobre isso com a Renata Ruel. Boa notícia de hoje para o Flamengo, acho que é a melhor delas, além da vitória e da classificação, é a volta do Rodrigo Caio, 45 minutos, e jogou direitinho, jogou ali aquela partida para se tranquilizar, estamos voltando e tudo vai voltar ao normal. Sempre você pode ver coisas positivas em qualquer... Mesmo em partida em que você perde ou que você vai alguma coisa positiva, você pode olhar. Então, por exemplo, o Paulo Souza tentou preservar ao máximo os jogadores de armação. O Arrascaeta, que não foi tão bem na derrota para o Botafogo, foi preservado. E acho que ele tentava deixar o Arrascaeta o tempo inteiro no banco de reservas. Só que a torcida ficava pedindo. E aí na hora que ele prepara a substituição, sai o pênalti. E o Arrascaeta já tinha terminado o aquecimento. Acho que então, vai, tudo bem. O Everton Ribeiro, né, também preservado. E são jogadores de criação que, em tese, seriam muito importantes para furar a retranca do Altos, né? Então... ele preserva boa parte do elenco, passa de fase, que era o esperado, e, digamos assim, sem tanto desgaste, sem tanto problema. O Thiago Maia é outro jogador que não foi bem contra o Botafogo, jogou melhor agora, né? Então, o Flamengo, de uma forma geral, precisava de uma reabilitação. E alguns jogadores, sobretudo, precisavam dar uma resposta. Mas você achou que teve essa reabilitação hoje, Bueno? Para algumas. Teve uma reabilitação... essa escancarada, que é a do Rodrigo Caio, né? Que é um outro... mas isso sim, é uma outra história. Você está falando do time. Eu quero saber, você acha que o Flamengo tem uma reabilitação hoje? Você gostou do Flamengo hoje? Reabilitações individuais, né? Então, por exemplo, o Thiago Maia, para mim, fez uma partida ruim contra o Botafogo. Hoje, ele cumpriu bem. Também acabou sendo substituído. Mas aí você vai falar, poxa, mas contra o Altos, a exigência é menor. Não é um clássico. E o Marcos Paulo, lateral, eu não achei que tenha ido mal. A substituição é uma substituição, acho que corriqueira não, porque ele não estava fazendo o papel dele. Olha, no intervalo a torcida vaiou o Paulo Souza, o Landim estava lá e foi muito vaiado também. No final do jogo, mais vaias e Paulo Souza sendo chamado de burro, inclusive. É claro que era um time muito mexido, André Kfouri, mas o Flamengo precisava ter mostrado um melhor futebol hoje? Então, quando você joga a Copa do Brasil,
e você enfrenta adversários vários níveis abaixo, quando você é o Flamengo, evidentemente. Sim. E você enfrenta um adversário como o Altos, time do Piauí, que merece todo o respeito, merece disputar a Copa do Brasil, mas vamos e venhamos, como diria minha avó. No ponto de vista técnico, não há comparação. E aí o torcedor que vai ao estádio, ou aquele que vê o jogo pela televisão, ele espera que essa diferença apareça imediatamente. Sim. E que ela seja enorme no placar, não levando em conta as escalações, não levando em conta as questões de motivação, mobilização interna para jogar uma partida como essa, não levando em conta, às vezes, estado do gramado. Por exemplo, no jogo de ida, o Flamengo usou uma escalação, e a gente comentou aqui no Sport Center, absolutamente remendada do ponto de vista do que seria um time entrosado. Né? Não estou me referindo a improvisações, mas jogadores que, no máximo, treinaram juntos uma ou outra vez, que você espera ali que eles descubram alguma coisa e consigam coletivamente, né, fazer aparecer essa diferença, mas nem sempre é assim. O time que é considerado a equipe que vai perder, tem jogadores de futebol, são profissionais, têm dignidade, jogam, se esforçam, correm, suam, criam dificuldades, têm chances. No primeiro jogo houve um gol de bicicleta sensacional. Sabe, essas coisas são difíceis, mas considerando tudo isso, eu acho que o Flamengo mostrou menos do que deveria, com a ressalva das escalações, em especial no primeiro jogo, mas na verdade o Flamengo tem sido assim, com o seu time principal, entre aspas, ou com as melhores escalações que o Paulo Sousa consegue levar a campo em jogos de Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem mostrado, independentemente de quem entra em campo, menos do que deveria.